Nefilins, o mistério mais sombrio do livro de Gênesis. Essas palavras soam como pedras antigas rolando por um vale esquecido. E, de fato, é disso que falamos. De restos de uma história que atravessa as primeiras páginas da Bíblia e continua a provocar perguntas até hoje. Quem foram esses Nefilins? De onde vieram? E por que o texto sagrado os coloca como sinal de um mundo que se corrompeu de forma tão radical que exigiu um juízo restaurador? Neste estudo, vamos abrir o enigma preservando o respeito pela Escritura. Relatar o que o texto diz, apresentar as leituras principais que a tradição e os estudiosos oferecem, e tirar das sombras lições para a vida de fé hoje. Para entender o que aparece em Gênesis 6, é preciso recuar algumas passagens. O contexto humano que se desenvolve depois da expulsão do Éden, marcado por escolhas, construção e também por desvios. Em Gênesis 4 encontramos Caim, Abel e a genealogia que nasce da linhagem de Caim. Uma linhagem que, em poucos versos, é descrita como produtora de cidades, artes, metais e música. Nomes surgem: Jabal, associado à vida nômade; Jubal, relacionado à música; Tubal-Caim, ligado ao trabalho do bronze e do ferro; Naamá, lembrada entre as mulheres daquela família. Há aqui um traço literário e teológico. A humanidade começa a edificar sua civilização. Cidades se erguem, ofícios se aperfeiçoam, instrumentos musicais são inventados. Isso, por si só, não é ruim. Progresso, habilidade e criatividade são dons que a Escritura reconhece. Mas o relato não deixa de apontar um perigo. Quando o desenvolvimento humano se distancia da referência a Deus, os frutos do talento podem virar instrumentos de orgulho e opressão. É nesse terreno que a narrativa de Gênesis planta a semente do que virá. Chegamos então à passagem central. Gênesis 6, 1 a 4. O texto apresenta uma sequência breve e enigmática. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, escolhendo-as entre todas. O resultado, continua o texto, foi o surgimento dos Nefilins, traduzidos em muitas versões como gigantes ou homens de renome, seres de estatura e influência extraordinárias. A passagem conclui com uma nota curiosa, que havia naqueles dias heróis e homens poderosos, e que também nos dias posteriores teria havido os mesmos. É uma janela curta, mas profunda, que abre mais perguntas do que responde. E talvez seja por isso que o termo mistério, no título, é tão apropriado. Ao se deparar com esse trecho, a tradição e a exegese bíblica se dividiram em algumas leituras principais. A primeira, e talvez a mais antiga, interpreta filhos de Deus como seres celestiais, anjos ou seres divinos que, por desejo, saíram de sua esfera para se relacionar com mulheres humanas. Dessa união teriam nascido os Nefilins, híbridos dotados de força e influência em comum. Essa leitura é sustentada por passagens posteriores que falam de anjos que pecaram, como em 2 Pedro 2,4 e Judas 6, que mencionam anjos que não guardaram sua dignidade e que estão encarcerados em trevas, aguardando juízo. Para muitos, essas alusões criam um arco interpretativo que conecta Gênesis 6 ao problema mais amplo da queda de seres celestiais. Uma segunda leitura procura manter tudo dentro da esfera humana. Os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, os fiéis, a linhagem piedosa, enquanto as filhas dos homens seriam a descendência de Caim ou os povos não devotos. Nessa ótica, o problema não seria uma queda de seres celestiais, mas sim a mistura entre aqueles que seguiam a ordem de Deus e aqueles que haviam abraçado valores contrários. O resultado teria sido uma corrupção social e moral, refletida na ascensão de líderes carismáticos e opressores, os Nefilins, cuja grandeza teria mais a ver com poder político-militar e prestígio do que com estatura física literal. Há ainda uma terceira via que combina elementos.
Vê os filhos de Deus como líderes poderosos ou magistrados, figuras que, pela sua autoridade, eram chamadas de divinos ou pertencentes a Deus, em linguagem antiga. Ao se aliarem com mulheres comuns, teriam engendrado dinastias de tiranos. Em várias culturas antigas, reis e chefes eram tratados com terminologia extraordinária. A leitura sugere que Gênesis está criticando essa sacralização do poder humano, quando ela se volta para a opressão. Essas leituras não são meras curiosidades acadêmicas. Cada uma implica uma leitura diferente do problema do mal e do pecado no mundo. A leitura angelológica aponta para uma ruptura cósmica, onde seres criados para a luz se corrompem e atravessam fronteiras celestiais. A leitura genealógica enfatiza a fragilidade humana, a capacidade da raça de misturar-se com o mal e de transformar progresso em corrupção. A leitura sociopolítica nos adverte contra a divinização do poder humano. O que a tradição mostra e o que o texto exige é humildade interpretativa. Não transformar uma hipótese em fato inabalável. Alguns intérpretes sustentam firmemente a leitura de Anjos Caídos. Outros a rejeitam. Mas todos concordam num ponto. O episódio é um anúncio de que algo fundamentalmente errado havia tomado a Terra. O próprio termo Nefilim merece atenção. Em hebraico, a raiz pode remeter à ideia de caídos, ou a seres de grande estatura. Algumas traduções optam por gigantes, outras por heróis de antanho, outras ainda por homens de renome. O que o texto parece enfatizar não é apenas a estatura física, mas a condição social e moral desses indivíduos. Eram temidos, mulheres e homens poderosos, cuja presença transformava os espaços em que viviam. Imagine uma cidade onde a música não celebra a fé, mas exalta a força. Onde as esculturas e monumentos já não apontam para o Criador, mas para a glória humana, onde o trabalho manual que servia ao sustento passa a produzir armas e pilhagem. Essa é a imagem que o autor bíblico quer nos deixar. Avanço sem humildade se converte em força de opressão. E aqui vale lembrar o que Gênesis 4 já havia sugerido sobre o desenvolvimento cultural. Ao mesmo tempo que surgem ofícios e artes, e isso é um testemunho da capacidade humana, nasce também a possibilidade de usos perversos desses dons. Jabal e Jubal e Tubal-Caim não são apontados como culpados simplesmente por inventarem ou criarem. O problema é que a capacidade humana para criar pode virar uma máquina de exaltação do eu, quando desconectada do temor de Deus. É provável que os nefilins tenham sido, no imaginário bíblico, a personificação desse desvio. Força que impõe silêncio, arte que louva tiranos, tecnologia que amplia a violência. Enquanto esse cenário se desenvolvia, surge um contraste que o texto quer que percebamos com clareza. Noé. Em meio a um mundo marcado pela violência crescente, pela corrupção de corações e pela idolatria do poder, a narrativa destaca um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Uma expressão que, no texto bíblico, indica favor e uma fidelidade que se destaca no meio. Não podemos, seguindo as regras dessa leitura, inventar detalhes sobre sua vida que o texto não diz. Mas o que a Escritura afirma é suficiente. Noé foi distinto por sua integridade e obediência. Enquanto as cidades levantavam monumentos e as ruas ecoavam canções de exaltação ao poder, Noé caminhava outra rota, numa comunhão discreta, trabalhosa, entregando-se à palavra divina quando esta o instruiu a construir a arca. A consequência desse contraste é o clímax da narrativa, o anúncio do juízo. O texto é explícito na linguagem do lamento divino. A violência e a violência moral da humanidade angustiavam o coração do Criador. Não se trata de um castigo caprichoso, mas de uma reação a uma realidade que se saturou de maldade. A solução divina, nos termos do relato, foi uma intervenção radical. Um dilúvio que purificaria a terra e recomeçaria a história humana a partir de um remanescente fiel. Noé, sua família e os animais na arca são preservados. O resto,
incluindo aquilo que sustentou o domínio dos Nefilins, mergulha nas águas e desaparece da história visível. Ao ler essa parte, é preciso guardar dois cuidados teológicos. Primeiro, não transformar o juízo em ameaça arbitrária. O texto liga claramente a ação de Deus ao contexto moral do mundo. Segundo, também não é lugar de transformar o episódio em apologética de ódio contra o progresso humano. A arca não é uma condenação da civilização em si, mas daquilo que transforma a cultura em idolatria e serviço ao orgulho. A preservação de Noé lembra que há sempre uma semente que Deus preserva, a fidelidade humilde que permite um começo renovado. Além do relato bíblico, a memória coletiva ao redor dessas figuras gerou ecos em tradições posteriores. Lendas de gigantes, mitos sobre titãs e colossos aparecem em várias culturas antigas. Podemos observar paralelos interessantes, sem, contudo, usá-los como prova textual. São isso sim possíveis ecos culturais de uma memória primitiva de conflitos entre o humano e o transcendental, entre o poder que oprime e o legado da fidelidade. A prudência acadêmica nos lembra que paralelos são sugestivos, não concluintes. Convergências podem apontar para experiências humanas semelhantes diante do mal, mas não substituem a leitura fiel do texto bíblico. Voltando ao texto. Por que o episódio dos Nefilins é tão pertinente para nós hoje? Primeiro, porque ele mostra que nem sempre o perigo vem na forma do grotesco ou do sensacional. Frequentemente, o risco maior é a transformação dos dons humanos em mecanismos de idolatria. A habilidade para erguer cidades, para tocar instrumentos, para moldar metais e para criar leis é ótima, até quando serve para glorificar o poder humano em detrimento da justiça e da compaixão. Ouça com atenção. O perigo não é a força em si, mas a veneração da força. Quando o poder deixa de ser um meio e passa a ser um fim, ele corrompe. Segundo, há uma lição pastoral sobre vigilância espiritual. A narrativa não descreve apenas um evento distante, ela oferece um padrão. Em qualquer época, olhemos para os sinais. Quando uma sociedade começa a celebrar seus heróis com monumentos que silenciam as vozes dos fracos. Quando a música e as artes se tornam instrumentos de propaganda de orgulho. Quando as instituições que deveriam proteger a vida passam a favorecer a dominação. Nestes traços, encontramos ecos do que a Bíblia chama de crescimento da violência, que precedeu o dilúvio. A pergunta que nos atinge é direta. Em que áreas da nossa vida e de nossas comunidades estamos permitindo que o talento e o sucesso se tornem ídolos? Onde a voz do pobre é calada pelo aplauso ao poder? Terceiro, a figura de Noé nos convoca a uma fidelidade prática que não depende de espetáculo. A obediência de Noé não aparece como uma performance pública grandiosa. É uma construção lenta e fiel. Ele dedicou trabalho, tempo e recursos a algo que parecia absurdo aos olhos de sua geração. Construir uma arca diante de céus aparentemente tranquilos. Essa obstinação em obedecer é um lembrete potente de que a salvação muitas vezes está ligada à perseverança discreta e à coerência de vida. Noé não venceu pelo carisma, mas pela submissão ao chamado. Para nós, isso traduz-se em fidelidade nas pequenas escolhas, justiça nas relações, humildade no uso de influência, cuidado com os marginalizados. Ao mesmo tempo, devemos lembrar da moderação interpretativa que o próprio texto exige. Quando tratamos de filhos de Deus e nefilins, é honesto apresentar hipóteses e admitir incerteza. A fé cristã não perde nada em reconhecer que há mistérios que permanecem. Antes, ganha em coerência e humildade. Essa postura evita dois extremos perigosos: transformá-los em material para teorias conspiratórias, ou, no oposto, dissolver a narrativa num mito sem relevância prática. Lemos o texto com seriedade e o aplicamos com cautela. Uma das coisas mais curiosas é que a Bíblia não entra em detalhes sobre os nefilins. E talvez isso seja intencional, porque o foco não está nos gigantes, mas na condição humana, na escolha entre seguir ou se afastar de Deus.
O desafio pastoral é, portanto, duplo. Alertar sem alarmismo. Convidar à transformação sem manipulação. Ao olhar para a história dos Nefilins, somos chamados a combater a idolatria do poder em nossas vidas pessoais e coletivas e a cultivar a fidelidade que salva. É um convite para examinar estruturas que exaltam o sucesso a qualquer custo, sejam econômicas, culturais ou espirituais, e para construir comunidades onde o talento sirva ao bem comum, não à glória do indivíduo. Como aplicar isso no cotidiano? Comece perguntando: a quem eu sigo quando aplaudo? Quem ganha quando eu celebro sucesso? Minhas escolhas alimentam instituições que protegem os vulneráveis ou que fortalecem apenas os que já estão no topo? Onde minha profissão, meus dons e minha influência podem ser instrumentos de serviço em vez de exaltação? Essas questões, simples na formulação, exigem coragem para responder. A resposta prática pode ser visível nas atitudes: repartir recursos, ouvir os marginalizados, recusar bajulação, usar posições de influência para promover justiça. Pequenos atos de fidelidade diária são as tábuas com que, hoje, construímos arcas contra as tempestades do egoísmo coletivo. Chegamos agora ao término desta jornada pelo mistério dos Nefilins, mas não ao fim da reflexão. O relato bíblico aponta para o juízo e para a preservação, e isso serve de símbolo. Deus age para reparar o mal e proteger uma semente de fidelidade. Há esperança na misericórdia divina. A história não termina apenas no desaparecimento das grandes estruturas dos opressores. Ela prossegue com a promessa de reconstrução. Assim como a arca guardou a vida para um novo começo, há sempre a possibilidade de recomeço para quem volta sua vida ao Senhor. Não é uma garantia automática de sucesso terreno, tampouco uma isenção de responsabilidade. É antes um convite para alinhar nossa existência ao propósito do Criador. Se você sentiu que essa mensagem toca um ponto em sua vida, se inscreva no canal para acompanhar mais episódios sobre os grandes mistérios da Bíblia e sobre como eles falam hoje. Há mais textos nas Escrituras que convidam a uma atitude vigilante e humilde. Vale a pena caminhar por eles juntos. Antes de encerrar, quero deixar um último pensamento. O mistério dos Nefilins nos chama a reconhecer que a batalha entre orgulho e humildade se dá em cada geração. A diferença entre uma era que gera arcas e outra que gera monumentos de vaidade é, muitas vezes, apenas uma ou duas decisões pessoais multiplicadas pela história. Escolha a fidelidade, mesmo quando é impopular. Escolha a justiça, mesmo quando exige renúncia. Escolha a humildade, mesmo quando o mundo oferece coroas de glória. Nisso reside não apenas a preservação de uma vida, mas a restauração de comunidades e de futuro. Os Nefilins continuam sendo um mistério, mas sua história nos aponta para algo maior. Um mundo que se afastou de Deus, uma humanidade que enfrentou suas próprias escolhas, e um lembrete poderoso: nem tudo precisa ser totalmente explicado para nos ensinar algo profundo. Oremos. Senhor eterno, conheces o coração humano e vês onde a vaidade tomou o lugar da justiça. Dá-nos olhos para reconhecer o que corrompe, coragem para renunciar ao poder que oprime e fidelidade para viver em obediência. Preserva-nos como preservaste Noé, não por mérito nosso, mas pela tua misericórdia, e usa nossas mãos para reconstruir o que foi quebrado. Que a nossa história, guiada por ti, seja de serviço e não de exaltação egoísta. Em teu nome confiamos. Amém. Se esta mensagem tocou você, se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa advertência e essa esperança. Deixe nos comentários o que mais te inquietou sobre os Nefilins, e voltaremos a meditar juntos sobre as Escrituras.